Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Lembrando que o nosso Panorama de Mercado tem o apoio exclusivo da minha corretora parceira 4xc. Na 4xc, eu hospedo os meus sinais de copy trading e também efetuo as minhas operações manuais. Então, para você que quer acompanhar meu trabalho um pouco mais de perto, através do copy ATHX, você pode estar copiando e replicando diretamente as minhas operações na sua conta na corretora 4xc. Agora vamos aqui para o gráfico, passando pelos principais índices e ativos mundiais. Vamos passar aqui por B3, falando de índice dólar. Vamos falar também de índices americanos, moedas e ouro. Vamos começar então aqui com o índice brasileiro. E pessoal, aqui para o índice, lembrando, né, capitalista, que sempre estaremos utilizando o gráfico de 1 hora, ok? Então no índice, para a semana passada, tínhamos duas expectativas, tá? Vou iniciar aqui o índice comentando que a semana ela não teve assim um movimento tão expressivo, tão bonito. A gente pode perceber que o preço ele fica aqui numa região até que no começo da semana ela deu uma enganada para um lado, depois foi para outro. Então, tínhamos aqui a possibilidade de a movimentação vendedora, né, com base nessa nossa expectativa. Né, o preço acaba abrindo ali a semana, fazendo aquela enganada e acabou retornando para a movimentação de alta. Então aqui a gente vai trabalhar com o índice brasileiro ainda em uma tendência de alta, porque estamos sem um topo definido, apenas com um topo prévio, rompemos uma região aqui de máxima, mas aqui também acaba sendo um ponto interessante para a gente ficar atento, pessoal. Por quê? O preço rompeu o máximo histórico. Então, possivelmente, a qualquer sinal de reversão, a gente tem que estar atento. Para essa semana, o que você vai olhar no mini índice? A nossa estrutura ela esticou, ela acabou aumentando um pouco mais. Nesse nosso topo aqui, ó, fica um topo duplo, tá? Então é a região de liquidez. Fiquem atentos a possíveis manipulação nessa região para um possível retorno do preço. E o preço ficando aqui acima, a gente continua trabalhando com a movimentação de alta. O nosso fundo, tá? O nosso fundo você pode utilizar tanto esse aqui quanto este aqui no começo, tá? Como estamos no gráfico de 1 hora, eu gostaria de ser mais conservador e vou utilizar este fundo, até por conta da teoria, tá? Nós tivemos aqui, ó, este último fundo rompendo a última região de topo, né? Então a gente tem um movimento de expansão, ele está fazendo a retração, né? Então aqui ele é o fundinho do início do pivô, tá? Se o preço romper essa região, ele vem trabalhar aqui abaixo. Então você que vai trabalhar no intraday, observe essas oportunidades. Mas para garantir que uma tendência seja revertida, a gente vai trabalhar com este fundo aqui abaixo, tá, pessoal? Opa, deixa eu arrumar aqui. Isso nos dá um pouco mais de confiabilidade na movimentação. Para as regiões lá abaixo, continuamos com os mesmos pontos. Os blocos de ordens lá embaixo, então, a partir do momento que a gente observa uma possível reversão, início na reversão da movimentação, a gente começa a trabalhar com a expectativa de o preço querer vir buscar os alvos aqui abaixo, fazendo seu movimento de correção, movimento de mitigação, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no 1 dia, gráfico diário, ó, a gente teve a máxima sendo rompida, voltando por 1 hora. Então, para o índice é isso, pessoal. Tá? Percebam que na própria sexta-feira ela já não renova topo. Tá? Então acaba sendo aqui um gatilho já para a gente começar a pensar em um possível movimento de reversão. Mas tendência de alta, topos e fundos ascendentes, então a gente continua com um viés mais comprador do que vendedor. Se houver rompimento de fundo, então a gente trabalha com movimentação vendedora. A gente pode depois almejar essas regiões aqui de liquidez, tá? Como
o gap aqui dessa região. Depois nós temos o gap lá embaixo também, tá? O fundo aqui, ó. Então tudo isso pode servir para a gente como ponto de alvo, tá? Ponto de atenção para a continuidade da movimentação do preço. Vamos para o nosso próximo ativo. Na tela, o índice Nasdaq. Então, o Nasdaq, na semana passada, a gente estava aqui com um viés de trabalhar nesse triângulo simétrico. Então, nosso primeiro viés aqui, com preço rompendo as regiões superiores, daria uma continuidade para alta. Então, a gente teve aqui o direcionamento, a direção do preço para alta sendo a movimentação mais provável. Aqui essa região era uma região de liquidez, uma região de buy side liquidity, que eram topos anteriores. Então, se nós víssemos esse desenho acontecendo após o rompimento desse topo, tá, nós teríamos um pequeno movimento de reversão. Ele não aconteceu. Esse desenho, eu vou gostar de trazer ele aqui para cima. Ó, porque ele está se semelhando bastante com essa nossa próxima região. Nosso texto aqui, ó, tendência de alta até que um fundo ou média sejam rompidas, tá? Então, continua ainda essa mesma intenção, a gente pode dar uma olhadinha aqui nas médias, ó, as de 200 estão aqui abaixo, tá? Bem próximo de um bloco de ordens ali interessante que a gente pode marcar, as médias curtas já estão embolando preço, então a gente começa a ficar de olho no fundinho aqui, pessoal. Esse camaradinho aqui para nós acaba sendo um ponto interessante, tá? Se tiver rompimento, pode ser que haja ali um movimento de baixa. É interessante a gente marcar esse bloco, essa região aqui, tá? Ela conflui ali com as médias de 200, né? O ponto a região das médias de 200. Bom, e também é um ponto onde houve um início de um grande movimento comprador, tá? Então, a partir daqui o preço saiu com ignição nessa última movimentação de alta que ele fez, tá? Então, ali é um ponto interessante para a gente ficar de olho. Mais abaixo, tem mais regiões? Tem. Eu vou continuar com esse ponto lá, tá, pessoal? Aqui, na verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou subir a minha referência para esse fundo aqui, tá? Essa será a nossa referência. Esses dois camaradas, eles ficam aqui escondidos, só para desencargo. Caso o preço venha tocar nessas regiões, a gente já tem uma possível ideia do que a gente já vinha estudando há um tempo. Então a gente pode também marcar a região aqui. E a extremidade, vamos deixar a extremidade livre, que ela pode fazer uma manipulação do fundo, tá? Então, caso tenhamos o rompimento do fundo, a gente trabalha com uma movimentação vendedora, tá? Vindo até esses pontos. Nesses pontos a gente fica atento com o preço, tá? Se nós tivermos ali o preço rompendo a região de alta, aí teríamos a continuidade para a movimentação compradora. Então aí a gente trabalha com o viés comprador. Tá, deixa eu só ajustar aqui os desenhos. Então seria isso, tá? Aqui para o índice Nasdaq. Tendência de alta, podemos ter uma correção aqui até essas regiões. Para o próximo ativo, nosso próximo ativo na tela aí seria o índice Dow Jones. O índice Dow Jones, nós havíamos comentado aqui algumas possibilidades de preço, né, de movimentação. Deixa eu só ajustar aqui. Esse bloco de ordens já foi mitigado. Essa linha aqui da semana ela vem para cá. Então tínhamos aqui, ó, a possibilidade do preço romper a região, fazendo aqui uma movimentação vendedora. Isso não acontece, então a gente vai descartar essa possibilidade. A movimentação de alta aqui aconteceu, vindo até as regiões aqui de interesse. Essa região de interesse foi tocada e fez praticamente esse nosso desenho, essa nossa expectativa de baixa. Porém, ele não faz um movimento tão amplo, acaba sendo ali uma movimentação um pouco mais curta. E aqui agora a gente vai trabalhar com o que? A gente está havendo o rompimento do topo. Houve o rompimento do topo, então tem a possibilidade de continuar uma movimentação aqui, ó. Movimentação de alta. Só que a gente fica atento ao fundo aqui, pessoal.
Caso o preço rompa essa região, a gente já sabe, né? Possibilidade de o preço vir buscar regiões mais profundas aqui no preço, tá? No gráfico. Então a gente fica atento aqui. Rompendo essa região, possibilidade de movimentação de baixa, tá? Então aqui você trabalharia com uma expectativa vendedora. Aí ficamos atentos aqui às regiões de liquidez. Deixar alinhado esses dois pontos aqui, que essas duas regiões, ao meu ver, são pontos de interesse de alvos de preço, tá? São fundos interessantes aqui, que o preço poderá vir buscar essas regiões, tá? Então a gente fica atento nessas movimentações. Aqui já aconteceu, então eu vou tirar para o gráfico ficar um pouco mais limpo. Aqui a gente teve mais um topinho rompido. A gente pode trabalhar agora com esse fundo sendo o nosso fundo de relevância, tá? Fundo de relevância até o momento, o topo de relevância, topo prévio. Então a gente trabalha com essas duas regiões. Aqui, pessoal, dá até para a gente fazer essa marcação desse bloco de ordens aqui também. Então aqui é um ponto interessante para movimentos na compra. Tá? Então o rompimento do fundo aqui, ó, tende a trazer o preço até esse bloco de ordens. Aqui você observa, se o preço toca nessa região, rompe um topo, na microestrutura, e engata uma movimentação de alta, você já reverte a intenção com a expectativa de vir buscar a máxima. Tá? Mas até o momento, né, a gente trabalha com essa movimentação. O que eu quero dizer aqui? Rompendo esse fundo, pessoal, o preço tende a trazer até aqui mais ou menos o preço. Se ele rompe essa região, a gente vai trabalhar com o preço chegando até aqui abaixo. Beleza, Thiago, o preço chegou aqui embaixo, tocou nesse bloco de ordens, fez isso aqui, ó, rompeu um topo. Rompeu o topo, testou a demanda e deu ignição na movimentação. O que eu vou esperar aqui com essa movimentação? Você vai esperar neste movimento ele vir buscar liquidez externa. Porque ele faz seu movimento de expansão, tá? Vamos lá, expansão, aí ele mitiga. Aí ele acha uma liquidez interna. O próximo alvo é uma liquidez externa. Tá? Então o preço sempre vai trabalhar assim. Você pode observar, em uma tendência de alta, o preço vai em liquidez interna para liquidez externa. Liquidez interna para liquidez externa. E o que são liquidez? A liquidez ela tanto pode ser um ponto de interesse, como um bloco de ordens, um fair value gap, um ponto ancorado em médias, com precificação, alvo de FIBO. Tá? E a liquidez externa, neste caso, em uma tendência de alta, são as extremidades. Tá? Então, se o preço vir buscar uma liquidez externa dessa estrutura aqui, liquidez externa dessa estrutura, nós temos o quê? O topo e a mínima. Se a tendência é de alta e o preço busca liquidez externa inferior, tende a ter uma possibilidade da reversão mudar e o preço virar para venda. Tá? Se ele busca a liquidez externa, ele está seguindo o seu fluxo normal, que é o movimento de impulsão, movimento de retração, movimento de impulsão. Aí ele rompe mais uma estrutura e assim dá continuidade em toda a movimentação. Beleza? Próximo ativo na tela, o índice alemão. Índice alemão, pessoal, vamos lá. Primeiramente, vamos dar uma olhada nas médias, para termos uma orientação. As médias curtas ambolando o preço, a de 200 ancorando e dando continuidade na movimentação. Pessoal, algumas expectativas para a semana que passou. Nós tínhamos, vou marcar aqui esse nosso topo, nós tínhamos a possibilidade de se romper o fundo, fazer uma movimentação vendedora, então o fundo, o último fundo da semana não foi rompido, então não temos essa expectativa. Continuamos usando esse mesmo fundo. A semana ela não renova referência. Vejam só. Nós fizemos a marcação do topo, a marcação de um fundo e o preço fica dentro dessa região durante a semana. Então aqui a gente vai precisar de atenção. Tá, uma outra expectativa que tínhamos aqui era a continuidade de movimento de alta, né? Se romper aqui o topo, o preço vai, voltou, ficou meio embolado, então um ponto de atenção, até uma olhada no IFR. O IFR deu sobrecompra, né? Sobrecompra com divergência. Então, atenção aqui para tendências mais longas no índice alemão, que poderá entrar uma possibilidade de tendência de baixa. Poderá. Tá? Esse desenho aqui ele também acabou não sendo
uma expectativa cumprida. E o que nós temos aqui agora? Tá, eu até vou colocar no gráfico de 4 horas para ficar um pouco mais fácil de identificarmos algumas regiões. Ó, rompemos topo, ok? Rompemos um topo anterior, buscamos uma liquidez externa. Tá? Nessa configuração, ó, uma fortíssima e um belíssimo movimento de alta. Tá? Um belo movimento de alta. O que a gente pode fazer? Vamos apagar aqui alguns desenhos para ficar mais nítido para nós aqui as etapas mais curtas aqui do preço. Nós temos este fundo, né, então o preço rompe e continua. Tá? Aqui a gente pode usar isso como referência de fundo, uma referência primária, mas nós temos essas secundárias aqui também. Então ali ela acaba sendo o nosso ponto de interesse. Essa liquidez, vamos deixar ela um pouco mais de lado. Temos esses pontos de liquidez, esses são relevantes, são movimentações fortes a partir dela e pavis que houveram capturas de liquidez interna. Tá? Então agora a gente tem aqui a precificação em uma lateralização. Vamos voltar para o gráfico de 1 hora. Hoje a minha plataforma está um pouco lenta. Ó, nós temos aqui então o nosso fundo ali de referência, tá? Vamos trabalhar ainda com esse bloco de ordens. Temos aqui esse Fair Value Gap, também próximo do bloco de ordens, é um ponto de interesse que a gente tem que ficar atento, tá? E a precificação aqui fazendo movimentos de impulsão. Então o que nós temos, pessoal? Aqui para o índice alemão, se você percebeu o rompimento do topo, continuaremos trabalhando com alta, até que um fundo venha a ser rompido. Um fundo de mais referência nessa nossa referência de precificação acaba sendo essa região aqui, que já era o fundo que mais marcamos na semana passada. Então o rompimento dessa região nos entrega aqui uma movimentação vendedora. Tá? As médias não nos entregam muita coisa, exceto aqui a de 200, que ela está dando uma ancorada aqui no preço, então favorece o rompimento dela uma movimentação vendedora. Tá? Então a média sendo rompida, nós teremos uma possibilidade maior de um movimento vendedor, tá? Vindo buscar essas regiões aqui abaixo. Dito isso, não tem mais muito o que dizer. Você que trabalha com intraday pode observar essa referência aqui, ó, ele fazendo essa movimentação, aí aqui possivelmente dando possibilidades de compra. Você que gosta de fazer análise de swing trazendo, né, para o intraday, observe essa possibilidade, né? Você trabalhar com a movimentação vendedora até aqui abaixo e aqui você conseguir observar e identificar um movimento comprador, né, dando ignição para a movimentação, ou se ele continuar rompendo, né, continuar fazendo topos e fundos descendentes, você trabalha com a expectativa dele romper este fundo e entregar movimentos de venda mais expressivos. Ok? Próximo ativo na tela. Vamos lá, futuro de mini dólar. Tá? Mini dólar, pessoal, ancorado pelas médias de 200, tá? Segurando aqui ainda, né, um movimento vendedor com as médias de 200. As médias curtas, como é que elas estão? Estão meio que... O preço está cruzando elas, não estão bem ancoradas em um direcionamento. Mas vamos por price action. Nós tínhamos aqui algumas possibilidades, tá? Durante a semana passada. Possibilidade de o preço romper o topo, né, e dar continuidade na movimentação. A gente percebe que na semana o preço não tem força suficiente para isso. A nossa outra expectativa seria o preço abrir na semana rompendo o topo e dando continuidade para alta, mas a gente percebe que houve uma manipulação nessa região. Tá? Então o preço vai até lá embaixo, captura a mínima da movimentação, fecha todo o gap que ficou aqui interno e faz o movimento de reversão. O movimento de reversão aconteceu, pessoal. Então nós tivemos aqui, ó, podemos considerar até esse topo, sendo o topo de referência. Tá? Então, o bloco de ordens aqui não deu muito certo. Então, o que houve aqui no dólar? Capturou liquidez lá embaixo, rompeu região de topo. Rompeu, testou, né, a demanda, trabalhou aqui no bloco de ordens, deu continuidade, rompeu mais um topo e agora vem fazendo mais um movimento de correção. Então, o que nós temos aqui? A expectativa principal é o dólar vir romper este topo aqui, ó. Então, os olhos vão ficar... os nossos olhos devem ficar atentos
a esse camarada aqui nessa semana, tá? A possibilidade do rompimento dessa região. Só que a gente tem alguns pontos de referência, né, dentro dessa nossa estrutura, como esse bloco de ordens aqui. E logo aqui abaixo a gente tem um também que ele acaba sendo bem grande, tá? Então é interessante a gente até refinar ele pelo 15 minutos, mas eu vou utilizar esse aqui, pessoal, ó, que ele está dentro já dessa região. Então aqui vocês fiquem atentos, tá? Temos o fundo da movimentação, que se rompido, já temos aqui a movimentação de baixa, caso isso aconteça, tá? Então aqui nos blocos de ordens, possibilidades compradora, e a expectativa do preço é ele continuar a movimentação aqui, rompendo a máxima, ó, e dando ignição para a movimentação de alta, ok? Muita atenção que as médias de 200 aqui de uma hora está passando aqui nessa região em cima do preço, então pode aqui dar uma esbarrada no preço, dificultando a movimentação de alta, mas a expectativa aqui é bem interessante, tá? Então nós podemos ter aí uma movimentação um pouco mais acentuada aqui nessa semana para o dólar. Essas são as possibilidades. Próximo ativo, pessoal, na tela. Você que está acompanhando até aqui, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Isso é muito importante, me ajuda bastante a que o YouTube consiga entregar esse nosso panorama de mercado para mais traders, tá? Para mais pessoas entusiastas de mercado, ok? Então, não esqueça de dar a sua ajuda, a sua contribuição. Pessoal, o próximo ativo aqui é o Euro USD. Lembram que na semana passada, como nós fizemos análise, botei aqui essa possibilidade de alvo, na semana retrasada, perdão, e ele perdurou durante a semana toda? Então aí, ó, alvo atingido, tá? Alvo atingido. E a nossa expectativa de movimentação foi todo o movimento macro, a gente observou, lembram? Né, uma figura de reversão, uma linha de pescoço, o preço rompeu a região, fez troca de polaridade aqui, né, rompeu a região, fez troca de polaridade, saiu com ignição, poxa, então a gente vende, coloca o stop aqui acima, que a expectativa é que ele faça o movimento de mitigação, ó, impulsão, mitigação. Então nós estávamos com esse pensamento, essa possibilidade alinhada. Então vejam só, no mercado financeiro, uma análise gráfica, você tem que tentar entender quais os próximos passos que o ativo vai poder dar. E como que você tenta entender, como que você consegue observar? Possibilidades de movimentações, figuras gráficas, probabilidades, né, de movimentos, o preço tocando numa média de 200 do gráfico de uma hora, o primeiro toque depois do rompimento, do cruzamento da média. Poxa, a possibilidade grande de segurar a movimentação ali. Então, você começa a gravar, a memorizar algumas situações que já começam a ficar comuns para você. Então, quando você vê essa possibilidade, você, opa, tem alguma chance, uma chance grande de eu fazer uma operação aqui e eu poder ter resultados. Agora, se você sair clicando, né, e tentar operar em qualquer região do gráfico sem ter um apoio técnico, né, chances de perda são muito maiores. Então, nessa nossa brincadeira aqui, a gente teve o nosso gain aqui no EURUSD. A primeira região, que era para ficar de olho para a reversão da movimentação, o preço acabou passando direto, não respeitando ela, era um bloco, era um Fair Value Gap. Então o preço passa dessa região e ele vai aonde? Na segunda região. Na nossa segunda região, olhem lá, qual era o nosso desenho, né? E o que o preço fez? Ó, rompeu aqui, ó, rompeu, certo? Agora voltou para mitigar. Então, o que nós tivemos aqui? Tivemos o preço tocando numa região de bloco de ordens, um ponto de interesse, tá? Que era a região para você encerrar a sua operação vendedora, né, o seu alvo, e também possibilidades aqui de você montar uma operação compradora, tá? Aqui a linha da semana, só para a gente identificar a próxima semana. O que a gente vai buscar aqui agora no euro, pessoal? A gente teve um movimento de, né, ele rompeu o topo, rompe o topo, mitiga, agora continua a sua movimentação. Então a nossa expectativa é que venha buscar a região que é superior, tá? O preço aqui rompendo este topo
e dando continuidade aqui na movimentação. Essa estrutura eu ainda vou esticar um pouquinho mais, tá? Essa região lá de baixo, eu ainda gostaria de ficar com ela até ter uma confirmação maior deste nosso movimento comprador que está ocorrendo agora e que temos aqui grandes possibilidades dele continuar sua movimentação de alta, ok? Então ele já faz uma captura de liquidez interna também. Isso dá mais possibilidades do movimento continuar a sua integridade, entregar a sua movimentação de alta. Vamos dar uma olhadinha nas médias, só para não perder o costume. Deixa eu carregar aqui os ativos. Ó, médias curtas, o preço cruzando elas, a de 200 ancorando. Então, ó, bastante atenção. Por mais que estamos em expectativa compradora, poderemos ter uma manipulação. O que é manipulação, Thiago? Ele induz isso aqui se movimenta a uma compra, só que ainda temos muita defesa nessa região. O preço volta e só depois ele faz, né, um movimento comprador. Então, possibilidades de compra? Sim, possibilidades de compra. Só que ficaria muito mais bonito se o preço estivesse acima da média de 200, pelo menos. E ele está abaixo ainda. Tá. Aqui, vamos ver o IFR. Ó, o IFR chegou em região de sobrevenda. Tá, então, acredito que podemos ter aqui o rompimento das médias de 200, tá? Eu ficaria muito mais, com a expectativa muito mais atenta a essa movimentação aqui de compra para o euro. Tá? Então, essa próxima movimentação, obviamente, teria como alvo as próximas regiões de topo. Tá? Então, nós temos aqui esse bloco de ordens na parte superior, que pode ser mitigado, né, e fazer uma reversão da movimentação, mas nós também temos aqui, ó, pontos de liquidez, vejam só, tá? Topinhos duplos. Então aqui o preço pode buscar também essa movimentação e fazer uma pequena correçãozinha, tá? Então ele captura a liquidez aqui e faz uma inversãozinha de preço pequenininha, mais significativa. Se a gente está utilizando essa estrutura aqui, por exemplo, vamos considerar este fundo, né, e o topo que ele vier a ser rompido, daqui aqui é muita movimentação, né, pessoal? Então a gente pode continuar pegando esses movimentos nesse sentido. Então bastante atenção aqui no euro USD nessa movimentação. Próximo ativo em nossa tela, vamos aí então ao USDJPY. O USDJPY com as médias de 200, aqui meio que segurando a precificação, tá? O IFR está com divergência. O ativo já abre com movimento de baixa. Na nossa semana passada tínhamos muitas expectativas, né? O toque aqui, ó, nesse bloco de ordens lá na parte superior, tá? Então foi o que aconteceu, o preço chegou lá e nos entregou um movimento de venda. Esse bloco de ordens aqui, ele foi totalmente mitigado, tá? A continuação aqui agora para um movimento vendedor, vejam só. A gente considerou a mínima do dia, tá? A mínima da abertura. O preço rompe a região, rompeu o fundo, agora vai fazer movimentos de venda. Então aqui que eu vou ficar de olho, pessoal. O SDJPY poderá vir buscar essas regiões aqui abaixo. Então aqui, atenção ao movimento de compra nessa região. Tá? No pontinho aqui azul. Tá? Observem bem aí a região do seu gráfico. O preço abaixo dessa região trabalharia com vendas. Se ele rompe esse topinho aqui, fica mais convicto ainda o movimento de alta, tá? E a expectativa seria ele vir romper a máxima, tá? Então, a expectativa seria esse sentido, ok? Então, o SDJPY, pessoal, esse o movimento, tá? O nosso fundo é considerado este fundo aqui, tá? Então, tivemos aqui, ó, a quebra, a captura de liquidez, olhem só. Aqui seria a estrutura, a liquidez externa. Tá? Então, o preço capturou liquidez externa. Não ficou muito fora dessa região, não trabalhou muito fora dela. Ele só capturou liquidez e já retornou. Então, movimento de venda e movimento de venda forte. Tá? E esse movimento de venda forte pode entregar expectativas vendedoras um pouco mais acentuadas. Então, bastante atenção aqui no SDJPY, que poderemos ter movimentos vendedores dando continuidade na
expectativa macro, ó, que é um movimento vendedor, vejam só. Ó, impulsão, mitiga, né, faz uma grande mitigação, uma impulsão novamente. Tá? Então, bastante atenção aqui no SDJPY nessa movimentação, tá? Observando essa estrutura aqui. Tá? O dia abriu com expectativa vendedora. E para finalizar o nosso último ativo, querido ouro. Querido ouro, pessoal. Para essa semana eu tenho uma expectativa compradora. Tá? Um viés aqui comprador no ouro. A semana passada tínhamos aqui uma única expectativa. Opa, é aqui. A gente tem o ouro capturando toda a liquidez dessa região aqui atrás. Deixa eu carregar o gráfico. Ó. Toda a liquidez aqui, o fundo tá ali, mitiga legal, trabalha num outro ponto aqui atrás, ó, de lateralização, e agora estica aqui uma possível movimentação compradora, tá? Então, tivemos liquidez sendo capturada, topos internos sendo rompidos, tá? E possivelmente o preço poderá vir aqui capturar essa região e fazer uma movimentação de alta e continuidade de alta aqui, tá? Então, observem essa possível movimentação, tá? Rompeu região, troca de polaridade e tendência sendo seguida. Vamos dar uma olhadinha nas médias? Carregando aí. Ó, o preço já está trabalhando bonito acima das médias medianas, tá? Então teremos aqui uma inclinação e uma inversão das médias também. IFR, pessoal, IFR chegando em região de sobrecompra próximo das médias de 200. Então muita atenção, olhem só. Muita atenção, o preço pode segurar nessa zona. Se ele segurar nessa zona, a gente vai ficar de olho aqui, ó, nessa extremidade aqui abaixo. E nessa liquidez interna aqui, ó. Que são pontos que poderá vir trabalhar caso essa média de 200 aqui faça preço. Tá? Então a gente pode ter esse movimento aqui, ó. Esse movimento baixista você vem trabalhando até essas próximas regiões aqui, tá? Caso você observe aí um comportamento vendedor acontecendo. Principalmente se a gente observa o seguinte, pessoal, o preço chegou, tocou aqui na média de 200, certo? Aí ele faz uma movimentação vendedora, tá? Ele deixa um topinho, uma movimentação, um fundinho, e ele rompe essa região. Aí você, num tempo gráfico menor, no gráfico de 15 minutos, por exemplo, você identificou o rompimento desse fundo. Aí, poxa, média de 200, falha na renovação de topo, fundo sendo renovado em tempos gráficos menores. Qual é a expectativa? Do preço fazer este movimento, né? De vir trabalhar aqui, principalmente até manipular esses fundos. Então fiquem de olho nessas possibilidades aqui que podem estar acontecendo no ouro. Mas, obviamente, o rompendo aqui toda a região da média de 200, expectativa de alta, próximas regiões de alvo acabariam sendo esses topos anteriores aqui, ó. Ok? Então ali seria um ponto de alvo. Alvos mais longos, Thiago? Os outros topos e esses blocos lá na parte superior, que são extremidade lá das máximas históricas, ok? Então, é isso. Capitalista, espero que este vídeo sirva de ajuda para você, para você ter uma análise mais completa da sua semana, uma ideia do que o preço pode estar fazendo para as suas operações intraday e também as suas operações de swing trade. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.